A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos e os que estão compartilhando e fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados. Porque nós, irmãos, somos pecadores, nós cometemos pecado e nós precisamos se libertar deles. Porque nós temos dois lugares no final dos tempos, no futuro. Tem o lugar do pecado e tem o lugar da salvação. O lugar de tormento e o lugar da paz. Entenderam? E a escolha quem faz somos nós. Por essa razão que eu convido vocês, meus amados irmãos. Compartilhe com outras pessoas. Motiva eles a se inscrever nesse canal. Porque no final dos tempos, irmão, ou em breve, ou a qualquer momento, Jesus surpreende a gente, de uma forma ou de outra. Entenderam? Porque nada que a gente faz aqui é em vão. Pode ser inútil, mas não em vão. Porque ele vai ter uma direção, ele vai ter um efeito daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Então nada fica em oculto, nada fica sem em vão. Tudo tem um propósito e tudo tem uma utilidade. Entenderam, irmãos? E o que eu quero falar para vocês hoje, eu estava fazendo uma análise, fazendo a pesquisa e observando a prisão do Maduro. Como que está a consciência dele lá? E de todos os presos? Será que não tem nenhum momentinho de arrependimento? O cara tinha todo na vida para vencer, para ser um grande homem, um grande líder de um povo, de um país, de levar o país lá no auge, ser um dos países, fazendo parte do país, dos países do primeiro mundo. Igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui não só dá ladrão. Não tem gente que cresça, que trabalhe, que tenha amor pela pátria, tenha amor pelas coisas. Porque só pensa, isso é coisa de vadio, coisa de vagabundo, que não produz, não trabalha e não quer fazer nada. Só pensa em si próprio. Ganância, egoísmo, entende? Corrupção, achar que são donos da verdade. O fim deles é triste, mas é triste o fim desse povo. E aí eu estava observando lá, assistindo lá o vídeo do Maduro, quem ele era, Maduro, o que ele tinha nas mãos ali, e o que ele desperdiçou da vida dele, na moral dele, no crescimento que podia ser. Um dos grandes líderes, exemplo para o mundo. E agora ele está lá naquela situação, sabendo que vai morrer na cadeia, perdeu tudo que tinha, que roubou, que fez, odiado pelo povo, todo aquele povo que sofreram, que foram mortos, estavam presos inocentemente, igual aqui no Brasil também está acontecendo, e vai ser liberto igual na Venezuela. O Trump vai entrar aqui sim, porque Deus preparou esse homem para isso. E ele sente na carne o que o Bolsonaro passou, está passando, porque primeiro fizeram com ele, aí depois fizeram aqui. E ele vai fazer, e ele vai dar a volta por cima, ele vai eliminar a maldade. Porque ele tem amor ao ser humano. E a luta do Trump é defender o povo dele que está morrendo envenenado com aquelas drogas lá, assim. Mesfetalina, aquelas desgraças, droga, maconha, tudo, cocaína, crack, enfim, tudo para lá. Saindo tudo dali. Olha quantas mil toneladas de droga ele, nesse pouco tempo que ele estava ali, ele já exterminou, não deixou chegar em outros países, acabar com a vida de pessoas. Entendeu? E aí eu fico pensando assim, mano, ficar imaginando. Poxa, agora o cara está lá, sabendo que ou vai ter pena de morte para ele, ou ele vai
ter prisão perpétua. Aí me diga uma coisa, como que vai ficar a mente do cara? Eu não sei quantos anos ele vai viver ainda. Ele vai ficar lá trancado. Perdeu a liberdade, perdeu a oportunidade de ser um grande líder, ter um povo ao lado dele. Entenderam? Deixou de salvar vidas, tirou, deixando uma gente, pessoas morrendo de fome, a pior desgraça. Fugir da própria país para poder viver, sobreviver. Será que isso não vai passar na cabeça dele agora, esses anos todos que vai estar na cadeia? Será que ele não vai ter um dia, um momento, ele vai se arrepender do que fez? Adiantou ele fazer tudo isso que ele fez, achar que ele era o dono da verdade? E agora se encontrar numa situação aí vulnerável, não tem mais nada, perdeu tudo, não tem mais voz ativa, não tem mais nada. Ficou sujo com o país, com a nação. Só parceiro dele mesmo que está concordando com ele, que são igual a ele, ou pior do que ele, que aprova o que ele está fazendo. Mas os outros países que não querem, olha a Nigéria, quantos brasileiros foram para lá e morreram, foram levar droga para lá e morreram. Outros países também. O Japão, lá não tem vagabundo que vai vender droga, lá não tem, morre mesmo, fica preso. Entenderam? E os Estados Unidos é um deles, que vai exterminar mesmo essa raça de traficante de droga aí, ó. E Deus está com ele. Então, o motivo disso, irmão, que eu estou falando, é a pessoa, ele tem tudo na mão para vencer, para ter um povo ao lado dele, a favor dele, ele ajudando outras pessoas e as pessoas tudo ajudando ele a crescer junto. E hoje eu vou falar aqui, irmãos, uma coisa que já vou passar do que eu estou falando aqui para o plano espiritual, a vida com Cristo. Entenderam? Então, se o cara acha que ele é o cabeça e ele está matando seus membros, entenderam? Do corpo, o corpo também está morto. Ele está dilacerado, porque ele não cresce. Ele está crescendo, ele está vivendo para ele só. E uma cabeça sem corpo, o que é? Aliás, um corpo sem membro, o que é? Nada. É apenas um tronco inútil. Então, isso, irmãos, que eu estou falando para vocês colocarem na mente de vocês as coisas. A terceira, anterior, que eu estava falando a respeito de homens, dono de casa, que larga tudo para as coisas e fica lá sacrificando a família, mas ele fica lá com aquela avareza maldita com dinheiro, 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 e ele não pensa em mais ninguém, só pensa nele, no dinheiro, no dinheiro. Aí tem lá em Tiago, que eu vou repetir de novo, já falei, no capítulo 5, verso 1, que esses avarentos, o fim deles vai ser triste, mano. Igual no caso do Maduro. As roupas finas, caríssimas, as traças estão comendo, o ouro e a prata enferrujando, a ferrugem está corroendo. A liberdade que ele tinha de ter paz, que hoje ele tem, amanhã vai ser tristeza, choro, lamentações. É o que está acontecendo com o Maduro agora. Até a esposa dele agora se virou contra ele, que vai entender que ela apoiou tanto ele e agora está lá contra, porque ela caiu na mesma desgraça com ele, junto. Então, irmãos, agora vamos colocar isso aqui no plano espiritual, o que Paulo falou lá em 1 Coríntios, do capítulo 12, verso 12, a união dos membros. Então você vê, mas se um pastor que não cuida das suas ovelhas, dos membros do seu corpo, que está junto com ele ali, ele acaba se ferrando com uma palavra certa, acaba ficando sozinho. Vocês estão entendendo?
Veja aqui a unidade dos membros do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Aí, meu irmão, você faz uma comparação das duas situações agora, do que eu estou falando, colocando o Maduro como referência, o Moraes, o Lula. Olha o que ele está fazendo com a economia do Brasil, você está pensando nele, ajudando o país lá fora, lá levando dinheiro daqui para lá, tirando do próprio povo do corpo, que está membro do corpo dele. O fim dele também vai ser triste, vai ser uma desgraça, vai ser inferno puro. Porque ele se entregou ao diabo, Satanás, porque nas campanhas dele, em vez de ir para a igreja pedir ajuda, pedir oração, ele foi para os terreiros de Umbanda, para os candomblé pedir ajuda de Satanás, do diabo. Por isso que está essa guerra espiritual aí, irmãos. E é isso que nós precisamos de acordar para isso. Quem que está satisfeito com o Lula, o povo daqui, o povo mais humilde, os trabalhadores, os empresários, os lojistas, os médicos, enfermeiros, os hospitais que estão lá precisando, passando necessidade, dando tudo que tem para atender a necessidade dos pacientes que aparecem lá, um pior do que o outro. E ele lá só viajando para os países, esbanjando dinheiro que não é dele. Você acha que isso aí não vai pesar na alma dele quando no final? Vai sim. E não adianta, irmão, vai chegar esse dia e vai pagar o preço, porque nada que faça aqui vai ficar impune. A justiça de Deus, ela não falha. E eu agora vou colocar isso aqui, irmão, esses políticos, a situação dele. Agora pensa bem o Maduro, depois que agora vou morrer de velho aqui, preso, não vou poder mais desfrutar do meu dinheiro, da minha mansão, do meu jatinho, da minha iate, da minha fortuna que eu tinha lá, cara. Entende? Não vou mais conseguir estar aqui, comer mal, dormir mal, preso. Cadê a liberdade desse povo, desse tipo de pessoas que estão presos? Não só ele, como milhares e milhares de pessoas. Eu estava fazendo esses dias uma pesquisa. São 700 e poucos mil presos que existem no Brasil hoje. Acho que é 720 mil. E aí, tá, na estatística, tem mais 11 mil aguardando vaga nesse presídio para ser preso. Agora faz um cálculo ali, irmão. 720 mais 11 mil, 730, 740 mil. É uma cidade inteira, irmão. Que todo mundo, se fosse de bom, estariam produzindo, colocando um país em primeiro mundo. Agora eu vou voltar aqui para o plano espiritual, os pastores. Cara que só está fazendo coisa errada, só está roubando dinheiro das pessoas, enganando com promessas falsas, mentirosas. O que ele está fazendo com os membros do corpo dele? Então, meus amados irmãos, dizem que temos que cuidar dessa parte, para não cair nessa desgraça também. Olhar para a pessoa necessitada e não dar a mão. Você tem duas mãos ao dia, um corpo saudável, pode muito bem se abaixar e levantar aquela pessoa que está caída. Porque se você cruzou com aquela pessoa, é porque não foi por acaso. Agora tem pessoas também que caem na desgraça e não quer sair de lá. Tenho lutado muito com pessoas aqui, ó. Eu não vou citar o nome, mas já falei a respeito de vícios, bebida, os vícios, cigarro e bebida, são suicidas conscientes. Sabe que faz mal, sabe, mas estão enterrando a cabeça ali. Não consegue dominar, tomaram a decisão de usar isso aí
e estão enterrados. E não conseguem sair disso aí, por quê? Uma porcaria de uma bebida, uma porcaria de um cigarro, uma fumaça maldita. E estão lá sendo dominadas por eles. E pelo conhecimento que eu tenho, vícios é pessoa que está possuída pelo espírito imundo, que bebe, que fuma, e cada vez que ele tem vontade de fumar, esse diabinho, esse demoninho que chega lá no espírito imundo, toca no coração dele, na cabeça dele, fala, fuma, abre, acende o cigarro para mim. Vamos tomar um marafo. Entenderam? Dominado. Cadê Jesus na vida desses caras, dessas pessoas? Prefere ficar sendo submissa ao espírito imundo para se acabar com a tua vida, com a saúde, mas não sai dali. Não busca outro caminho, Jesus. Jesus veio para libertar, para salvar. Libertar os cativos. Enfermidade, irmãos, é prisão. Rouba a liberdade. A dor é sofrimento, é tortura. E a pessoa que bebe, que fuma, que não cuida da sua saúde, não cuida da sua vida, quando ele chega numa situação dessa, sem necessidade, é isso que entristece a gente, irmão. Tá aqui, ó, tudo ensina a gente. E lá em cima tem um Deus Todo-Poderoso que cuida da gente, que quer cuidar da gente, quer proteger, quer livrar. Tem Jesus que está intercedendo por nós junto a Deus. Jesus enviou o Espírito Santo, enviou os anjos para cuidar do seu povo. Mas ele não pode cuidar dessas pessoas que não têm nada com Jesus, que não querem nada com ele. E aqueles que se dizem que são crentes, estão fazendo coisa errada. Não faz parte do corpo do seu Jesus. Entenderam? E aqui está escrito, irmãos. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Diz, a unidade dos membros do corpo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Isso aí, irmãos, ele quer dizer, nós somos, é a mesma coisa que eu falo, que nós somos batizados num só Espírito, que é em Deus da morte do Senhor Jesus. Assim é Cristo também. Vamos ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um só Espírito. O que quer dizer com isso, irmãos? Nós fomos criados por um Deus, a imagem e semelhança dele. Nós fomos criados por meio de Jesus, porque tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E sem ele, tudo que foi feito, nada se fez. Agora, como que você vai querer alguma coisa de Deus, de Jesus, se você está fazendo a vontade da carne, do mundo, a vontade de Satanás, alegando o diabo e não a Deus? Por isso que as consequências do mundo vêm. Pessoas se colocam numa posição que ele só pensa nele e não pensa em mais nada, e não pensa nem no futuro, na vida eterna dele. Fica cego, maldoso, violento. Porque não tem Deus, não tem nada, ele não pensa nisso. E a Bíblia, irmãos, tem tudo aqui de Mateus e Apocalipse. Na antiga aliança, de Gênesis até Zacarias,
Malaquias, explica tudo que é as profecias de Deus e as promessas de Deus. E tudo isso é aviso, é orientação, ensinando a você se preparar para esses dias que está vindo. Eu falo isso sempre. Mas estão cegos espiritualmente, parece que o Deus desse século cegou o entendimento desse povo. Está escrito. No verso 14 diz aqui, ó, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Uma igreja, por exemplo, ela tem que ter bastante membros. Quanto mais membros ela tiver, mais robusto fica o corpo, mais forte. Se a igreja está vazia, o corpo está perecendo. Porque Jesus é o cabeça da igreja. E igreja somos nós. No dicionário está escrito ali que igreja é grupo de seguidores de Cristo que se reúne em determinado lugar para adorar a Deus, ajudar uns aos outros e ensinar uns aos outros, andar em comunhão total. Se, olha aqui, olha agora, vem a divisão aqui, irmão, já pensou? E é o que está acontecendo aí, ó. No verso 15, se eu pé disser, porque não sou mão, não sou dom, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se, e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Dedinho, maior, maior. E este aqui trabalha junto com todos os outros. Já pensou aqui, irmãos? Não tem nenhum objeto aqui para me mostrar. Tem aqui. Isso aqui, ó. Esse dedo aqui, ó. Olha só que é o cabeça dos outros. Aqui, ó. Ó. Esse aqui faz pressão para os outros aqui para segurar. Agora já pensou se você não tem esse dedo aqui, ó? Como é que fica os outros? Vai perder a força, vai perder o movimento, vai perder a força, a utilidade da mão. Se você perder este ou este aqui, ou um desse aqui, ou este, tudo bem, mas os outros vão substituir. Mas este aqui é o principal. Agora, se perder todos eles, esse também fica inútil. É a mesma coisa, irmãos. Se o corpo ficar sem membro, ele vai ficar inútil. Assim, irmãos, é Jesus, é a igreja, é uma empresa, é uma família. Aqui só tem eu e minha esposa. Estão morando aqui, tantos outros casais só tem eles. Mas tem pessoas que estão envolvidas conosco. Eu tenho Jesus comigo. Eu faço tudo melhor de mim para estar com Jesus. Para que os anjos estejam junto comigo. Então eu não estou sozinho, irmãos. Se eu saio na rua, eu encontro um irmão, encontro outro. E fico conversando com eles aqui, conversando ali, falando de Jesus aqui, falando de Jesus ali. Igual hoje, fui conversar, aliás, ontem, encontrei um vizinho meu aqui que bebe o dia inteiro e fuma o dia inteiro, e eu conversando com ele.
Mas o cara entrava aqui, saía aqui, o cara não está nem aí. Ele continua fumando e bebendo. Então, isso, irmãos, eu não posso fazer nada, não posso obrigar o cara a mudar. Mas a gente sabe o fim dessas pessoas. Ainda eu falei para ele, mas se você, a hora que você ficar doente, você vai perder a liberdade, você vai começar a ser torturado pela dor, pelo sofrimento. A tua vida você está diminuindo dia após dia, porque a qualquer momento essa enfermidade vai se manifestar. Tá? Tá nem aí, parece que o cara tá pedindo a morte. Se ele não sabe quantos dias de vida ele tem. Por que não aproveita ter saúde? Você está entendendo, irmãos? Isso aí é coisa que o ser humano ele é tão fracassado, tão derrotado, tão dominado pelas coisas. É o que vê essa mensagem para mim. Todo aquele que não domina o pecado é dominado por ele. E o pecado, irmãos, é maldição, é tudo quanto é coisa que não presta, leva à morte. É o que está escrito em Tiago 1,14. Entenderam, irmão? Isso aí é muito forte. Olha o que está escrito aqui, ó. Timóteo, para frente. Primeira Pedra, Tiago. Olha só, Tiago 1,14, meu, o que é o pecado? Se você não domina ele vai te dominar. E o final teu é a morte. Olha o que está escrito aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E concupiscência, já falei que é tudo que é o contrário à vontade. É forte e contínuo desejo de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E esse é o motivo porque eu estou trabalhando em cima desse projeto, confrontando os pecados. Entenderam, meus amados irmãos? Porque não é fácil, irmão, se a gente sentir, saber o final das pessoas, e ele não querer, e a gente fala, e ele não quiser nada, irmão. É triste, dói na alma da gente isso. Porque eu tenho toda a certeza disso, irmãos. Aí veja aqui no 19, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem, olha só aqui, ó. Olha que explicação, hein? Nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Olha orgulho, arrogância. Todos estão ligados num corpo, só que questionando. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. O que você tem, você considera no teu corpo um membro mais fraco? E os que reputam, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que reputamos serem membros menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos,
damos muito mais honra. Agora você entende o que quer fazer isso, irmãos? Qual é o corpo, o membro do teu corpo que te dá menos valor? Hum? Todos são úteis para você, fazendo todo dia. Entenderam? Então você vê que aí eu devo estar falando isso aqui. Olha aqui no 24, irmãos. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta delas. Olha só, irmão, que se tem um membro do corpo que está em menos honra que os outros, mesmo não dá muita importância para ele, esse é o que Deus mais honra. O que quer dizer, irmãos? Quanto mais humilde você é, mais você é abençoado por Deus. Porque Deus exalta os humildes e derruba, humilha os poderosos, os exaltados. Entenderam, meus amados irmãos? Então, isso é que eu quero dizer para vocês, irmãos. Não brinca com as coisas do espiritual, não brinque. Estude a palavra, aprenda para você não sofrer, para você não ficar em dúvida. Porque a dúvida é um pecado, é uma cegueira espiritual que a pessoa não crê em Jesus, não crê em Deus e não confia nem em si próprio que pode vencer. Entenderam? Então fica com você essa mensagem e que Deus abençoe vocês.